No vídeo anterior eu expliquei, fiz uma introdução ao direito penal. Agora vamos entender a definição de crime. E para isso vamos utilizar o sistema analítico adotado no Brasil. No crime, ou no direito penal, um crime é uma ação ou um comportamento que a lei considera errado e que pode ser punido, como falei no vídeo anterior. Mas para que algo seja considerado crime, ele precisa cumprir 3 requisitos: fato típico, ilícito ou antijurídico e culpabilidade. E vamos entender cada um deles. O primeiro passo para entender o crime é o fato típico. Isso significa que o comportamento da pessoa tem que estar previsto na lei como algo proibido. E vamos dividir isso em partes. O comportamento humano. Um crime começa com uma ação ou uma omissão de uma pessoa. Pode ser algo que a pessoa fez, como roubar, um ato positivo, ou algo que deixou de fazer, como prestar socorro a alguém, negativo. E tem que ter um nexo de causalidade, provocar um resultado. Esse comportamento precisa causar algum tipo de consequência. Por exemplo, se alguém atirar em outra pessoa e o machucar, o resultado é a lesão. Se morrer, é um homicídio. Previsto na lei penal. Para ser crime, esse comportamento e o resultado devem estar descritos na lei. Se a lei não diz que algo é crime, então não pode haver punição. Por exemplo, se uma pessoa pega algo que pertence a outra pessoa sem permissão, isso é um comportamento que a lei diz que é crime, furto, porque causa o resultado de a pessoa perder o seu bem. Segundo, a ilicitude ou antijuricidade. O ato é errado? O segundo passo é verificar se o comportamento é ilícito, ou seja, se é contrário à lei. Mesmo que o comportamento seja algo que geralmente seria considerado crime, às vezes pode haver uma justificativa para ele. Como eu falei, o ato é errado. Para o comportamento ser ilícito, ele deve ir contra o que a lei permite. Mas existem situações, como já falei, em que uma ação que normalmente seria crime pode não ser ilícita. Por exemplo, se alguém age em legítima defesa, se defendendo de uma agressão, o ato de machucar outra pessoa pode ser considerado justificado pela lei e então não seria ilícito. Por exemplo, se uma pessoa ataca outra e a pessoa se defende para evitar ser ferida, o ato de defesa pode não ser considerado ilícito, mesmo que cause um dano. Terceiro e último elemento, a culpabilidade, o juízo de reprovação. O último passo para definir o crime é a culpabilidade, que é a ideia de que a pessoa merece ser punida pelo que fez. Como eu falei, reprovação social. A culpabilidade é um tipo de julgamento que a sociedade faz sobre o comportamento da pessoa. Se a pessoa tinha condições de entender que o que fez era errado e ainda assim o fez, a sociedade diz que ela é culpável. A capacidade de entender e controlar. Para alguém ser culpável, essa pessoa deve ter a capacidade de entender que seu comportamento é errado e de controlar suas ações para não cometê-lo. Por exemplo, se uma pessoa comete um crime sabendo que é errado e que poderia ter agido de outra forma, ela é considerada culpável e pode ser punida. E como tudo isso funciona? Para que uma ação seja considerada um crime, ela precisa cumprir todos os 3 requisitos. Fato típico: o comportamento estar previsto na lei como crime. Ilicitude ou antijuridicidade: o comportamento é contrário à lei e não há nenhuma justificativa que a torne permitida. Culpabilidade: a pessoa que cometeu a ação sabia que era errado e poderia ter agido de outra forma. Então, se faltar qualquer um desses 3 elementos, então o comportamento não pode ser considerado um crime no direito penal brasileiro. Agora vamos fazer a classificação dos tipos penais, ou seja, as diferentes maneiras de descrever as condutas
que a lei considera crime. O tipo penal, como eu falei, é a descrição feita pela lei de um comportamento que é proibido e que pode ser punido. Cada tipo penal define exatamente o que é o crime e quais são os seus elementos necessários para que ele exista. Então, temos o tipo aberto, que é um tipo penal que descreve a conduta proibida de forma muito clara e completa sem precisar de interpretação, como por exemplo o crime de homicídio, 121. Matar alguém é direta, não deixa espaço para diferentes interpretações. Temos o tipo aberto, que é um tipo penal que inclui palavras ou expressões que precisam ser interpretadas. E essas palavras são chamadas de elemento normativo ou subjetivo, como por exemplo o crime de expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Artigo acho que é o 134 do Código Penal. A palavra desonra. O que é desonra? Então, precisamos interpretar a palavra desonra para entender o que ela significa em cada caso. Temos o tipo normal, que é parecido com o tipo fechado, porque ela contém apenas os elementos descritivos, o objetivo, sem precisar de interpretação. Por exemplo, novamente o crime de homicídio 121. Matar alguém é um exemplo de tipo normal, porque a ação de matar alguém é clara, é objetivo. Temos o tipo anormal, que é o tipo penal, que contém elementos que precisam ser interpretados com sentimentos, intenções ou julgamentos de valor. E é parecido com o tipo aberto. Por exemplo, seria o crime de expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria, igual já citei, o artigo 134, que precisa de interpretação para entender o que é desonra, o significado. Temos o tipo básico, que é a forma mais simples e direta de descrever uma conduta proibida. Não tem complicações ou detalhes adicionais. Por exemplo, o homicídio é um exemplo do tipo básico. Temos o tipo derivado, que é um tipo penal que se baseia no tipo básico, mas adiciona circunstâncias que podem tornar o crime mais ou menos grave. O homicídio qualificado é um tipo derivado, porque ele adiciona condições que tornam o homicídio mais grave, como matar por motivo torpe. Temos o tipo objetivo, que é parte do tipo penal que descreve o que foi feito, sem levar em conta as intenções da pessoa. Por exemplo, no crime do artigo 151, 155 do Código Penal, a parte objetiva é subtrair coisa alheia móvel, que descreve a ação sem mencionar a intenção. Tipo subjetivo é a parte do tipo penal que leva em conta a intenção ou a vontade da pessoa que cometeu o crime. O exemplo do 155, o tipo subjetivo pode ser o dolo, a intenção de cometer o furto, ou explicitadamente a frase para si ou para outrem mostra a intenção de se beneficiar a si mesmo ou outra pessoa. Temos o tipo congruente ou intranscendente, que é um tipo penal onde a intenção da pessoa se alinha perfeitamente com a ação descrita no crime. Basta a intenção, o dolo, para que o crime seja configurado. Por exemplo, o artigo 121, que a gente está falando tanto, que é um exemplo onde a intenção de matar corresponde diretamente à ação de matar. Temos o tipo incongruente ou transcendente. A gente falou do intranscendente, que é um tipo penal que exige, além do dolo, um elemento subjetivo especial, como um objetivo ou motivo específico, como a extorsão mediante sequestro. Exige que a pessoa atue com um objetivo específico de obter o resgate, indo além da simples intenção de sequestrar. Temos o tipo formal, que é a descrição feita pela lei para criminalizar uma conduta. Foca apenas na adequação da ação à lei,
sem considerar o impacto real. Por exemplo, crimes de maus tratos a animais, né? Artigo 32, eu acho, lá da Lei 9.605, de 1998, é descrito na lei como praticar atos de abuso, maus tratos e ferir ou mutilar animais. Temos o tipo material, que vai além da descrição formal, considerando-se a conduta real, causando dano significativo ao bem jurídico protegido, como a castração de um animal doméstico. Formalmente poderia se enquadrar como maus trato, mas materialmente pode não ser considerado um crime, se for para evitar a reprodução desordenada. Terminado esse vídeo, no próximo vídeo voltarei para explicar os elementos, sujeitos e objetos do crime. Tá bom? Até a próxima!